Há uns meses atrás houve um debate político da Póvoa de Varzim muito intenso. Estamos a referir à questão do Hospital da Póvoa de Varzim, em que houve, como certamente todos saberão, debate público sobre a matéria. Eu queria saber, e começando pelo Pedro Guimarães, do CDS-PP, o que é que propõe para a Póvoa de Varzim relativamente à unidade hospitalar, se deve ser remodelada, o que é que devemos fazer e o que é que devemos garantir para os poveiros a importância de termos esta unidade na cidade. Muito bem. Bom, aquela que é a posição política que tenho sobre o hospital, como pressão junto do Poder Central, dado ser uma decisão do Governo, é da manutenção do hospital no local tal e qual se encontra, obedecendo uma nova estratégia de uma unidade local de saúde, uma ULS, no fundo pela integração daquilo que são os serviços de saúde primários, que são os centros de saúde da cidade, com o hospital, gerando-se assim uma nova eficácia para todo o serviço de saúde para a Póvoa, havendo toda uma partilha, uma gestão integrada que facilite não só um melhor serviço, mas também com maior amplitude e, por esta via, garantir em absoluto, com o criar unidade local de saúde, criar em absoluto o manter dos serviços de saúde na Póvoa, obviamente numa unidade local de saúde Póvoa Vila de Conde, que abrange uma dimensão de população de cerca de 150 mil pessoas e também cumprindo-se aquilo que está já consagrado na orçamentação do hospital, o investimento prioritário de 3,3 milhões de euros, já em orçamento de Estado, ainda não viabilizado para se executar, pois estamos a viver o período das cativações, em que efetivamente as coisas estão orçamentadas, mas não se podem executar e, portanto, aquilo que se aguarda é que o hospital possa ter este orçamento disponível para, dentro daquilo que é o investimento prioritário e que garante os serviços absolutamente necessários, naquilo que são investimentos técnicos, obviamente, e também ao nível de espaços, e aguarda-se então por este investimento. Pedro Guimarães, permite tratá-lo assim, não propõe então a edificação de um novo centro hospitalar para Póvoa de Varzim Vila de Conde? Propõe a manutenção do hospital neste mesmo edifício, ao abrigo de um projeto de investimento, deste investimento prioritário de 3,3 milhões de euros e a continuidade dos serviços neste espaço. Podendo haver a ampliação deste espaço por cedência de espaços da Câmara, obviamente devidamente estudado e concertado com aquilo que é decisão técnica hospitalar, pois alguns serviços poderão, no fundo, ser desconcentrados em protocolo com cedências de espaço pela Câmara. Em absoluto, aquilo que pretendo deixar muito claro é afastar por completo o fantasma de perdermos os serviços de saúde e termos que utilizar os serviços do Hospital Pedro Espano de Matosinhos. Vítor Pinto, Bloco de Esquerda, penso que propõe outra solução, é isso? Sim, já desde há muito tempo que nós exigimos a construção de um novo hospital, de um novo centro hospitalar que possa servir as populações da Póvoa de Varzim e Vila de Conde. E o país tem condições financeiras para o fazer o mesmo? O país, segundo disse o Mário Centeno e o António Costa, temos também um excedente orçamental de 1,5 mil milhões de euros em 2016, portanto acho que há dinheiro suficiente. Acho que há dinheiro suficiente para construir um hospital que não ficará, pelo menos nos cálculos que nos têm sido apresentados ou estimativas, por mais de 50 milhões de euros e provavelmente até mais barato. Em relação ao CDS, nós já sabemos qual é a posição, é a defesa dos hospitais privados. Com essas proximidades é o Governo consegue também dizer quando é que é possível edificar
esse centro hospitalar? Onde é que é possível Não, identificar? quando é possível. Quando é possível, Sim. nós, Já que há Bloco de esse Esquerda, dele. temos exigências, já o fizemos saber ao Governo, queremos que o planeamento, a orçamentação da construção deste novo hospital seja inserido nos 2 orçamentos de Estado que ainda vêm até ao final desta legislatura. Em relação aos 3,3 milhões, eu não sei onde é que ele está orçamentado, porque o Orçamento de Estado para 2017 ainda não foi definido, portanto, se estava a falar provavelmente daquelas estimativas É o que dado que tenho e da própria fonte do hospital, portanto, não são dados Mas teóricos, independentemente, são dados reais. independentemente das obras que são absolutamente necessárias nas unidades que hoje em dia existem, na Póvoa de Varzim e em Vila de Conde, há problemas dos edifícios, há problemas, obras que é requerido fazer. Obviamente nós estamos favoráveis a que essas obras se façam, até porque a construção de um hospital não se faz de um dia para o outro e até lá as pessoas e os trabalhadores do hospital têm que ter condições de trabalho em condições. Portanto, essas obras terão de ser feitas, obviamente. Agora, vamos lá ver uma coisa. O Hospital da Póvoa de Varzim, em Vila de Conde, está já identificado há vários anos e por diversos governos de cores diferentes como um hospital de construção prioritária. Aliás, estava dentro de um lote de 6 identificados como tal. Entretanto, 3 desses hospitais já têm aval e orçamentação para serem construídos e ficamos nós aqui na Póvoa de Varzim e Vila de Conde sem saber o que vai acontecer, como mais 2 outras localidades. Nós achamos que, pela quantidade de população, pelo tipo de atividades e pelo turismo que existe nesta zona, por exemplo, que faz com que quase se duplique a população nos meses de verão, é absolutamente necessária a construção do novo hospital. E repare-se, isto é uma despesa que se faz uma vez só, não tem depois repercussões nos anos seguintes. Não é o tipo de despesa que vá sempre pesar sobre o orçamento do Estado todos os anos. Faz-se esta construção, o Estado tem folga orçamental para o fazer agora e acho que nós, como poveiros e já agora também como vilacondenses, devemos exigir essa construção. É uma coisa que nos é devida há muitos anos. Um hospital condigno, que não precise de pagar rendas, neste caso à Santa Casa da Misericórdia, e que possa servir a população com os melhores cuidados possíveis. Como sabemos, tem havido várias tentativas de arrastar valências dos hospitais que temos agora para o Pedro Spano, para outro tipo de hospitais. Felizmente, algum desse arrastamento foi travado nos últimos anos, e ainda bem, com a colaboração de várias forças políticas daqui da zona. Agora, para nos salvaguardarmos precisamente desta transformação de pensamento em relação à utilidade do Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim e Vila de Conde, achamos que a melhor solução é construir um novo, tal como merecemos. Já ficamos a perceber a opinião do Bloco de Esquerda. Diana Vianês, o PAN, acredita que efetivamente possa ser edificado um novo centro hospitalar, Póvoa de Varzim e Vila de Conde? Acredito, enquanto poveira de nascença, embora não esteja a residir neste momento, acredito e reivindico que isso aconteça. Ou seja, é óbvio que não é uma decisão que nos cabe apenas a nós, é uma decisão governamental, mas como já foi referido, não faltam fundos. Também já foi referido que o Centro Hospitalar de Vila de Conde e Póvoa de Varzim é um dos prioritários, está na lista de hospitais prioritários a serem construídos. Existe orçamento, como já referi, portanto não há o porquê de não reivindicarmos uma construção. Antes disso, antes de falarmos no que é que será melhor aqui entre nós candidatos na Póvoa de Varzim, penso que deverá haver um esforço em dialogar com a Câmara de Vila de Conde. O diálogo entre a Câmara da Póvoa e a Câmara de Vila de Conde é crucial neste sentido, porque afinal de contas o centro hospitalar vai servir ambos os concelhos e eu já li, mais uma vez refiro, nós não temos representação em nenhum órgão autárquico, portanto baseio-me em ler notícias que me vão chegando e eu já li diferenças de opiniões, não sei se agora estão no mesmo caminho ou não, o Aires Pereira e a Elisa Ferraz, mas já ali diferentes opiniões. Exatamente. Vamos todos parar ao Hospital do Bonfim. Exatamente. Que é algo que me assusta, por exemplo, a posição, como a Vítor referiu, da Elisa Ferraz. É algo que me assusta tremendamente porque não quero ver uma parceria público-privada a ser efetuada na Póvoa de Varzim. Eu reivindico, enquanto poveira, mais uma vez refiro, que tínhamos um hospital de qualidade público, totalmente público, e construído de raiz. Obviamente
que as obras de requalificação têm que ser feitas. Ao contrário da ampliação que é proposta pelo candidato Aires Pereira, não concordo com a ampliação, porque será um desperdício de recursos, porque mais tarde ou mais cedo aquilo vai ser demolido e vai ser construído um novo hospital, ou então, na pior das hipóteses, vamos perder a prioridade exatamente, na pior das hipóteses, com uma ampliação, perderíamos a prioridade na lista de hospitais a construir, digamos. Portanto, não somos a favor da ampliação. No entanto, somos favoráveis e esperemos que aconteça obras de requalificação. Isso não será um desperdício como a ampliação, porque os utentes da Póvoa e de Vila de Conde merecem que haja condições para serem tratados neste hospital, que neste momento não são propriamente exemplares. Muito obrigado. A CDU e o José Rui Ferreira revê-se nestas posições, do Bloco de Esquerda e do PAN, ou tem outras ideias? Sim, no fundamental estamos de acordo. Portanto, a nossa posição, para não estar aqui a ser repetitivo, a nossa posição, nós somos favoráveis à construção de um novo hospital. Sobre a sua justificação, ela, digamos, subejamente conhecida, portanto, há mais que estudos que provam isso. Aliás, já vários governantes, vários ministros chegaram aqui a dizer quando o hospital estava para breve. Há todo o historial disso, todos nós conhecemos isso, e, portanto, mais que se justifica isso. O que há aqui de novo, na minha opinião, por exemplo, eu neste debate tive aqui uma novidade que lamento profundamente, é que o CDS, se eu percebi bem o que disse o Pedro Guimarães, é que parece que abdicou da luta pela construção do novo hospital. Deixe-me esclarecer. Já agora agradeço isso. Sobre o ponto de vista realista do Estado da Nação, conhecendo a dívida pública, conhecendo a capacidade de investimento e conhecendo todo o cenário que vivemos nos últimos 20 anos, não se preconiza, no próximo. Olha, no outro dia eu ouvi um discurso sobre isso do realismo, foi uma miséria. Obviamente não venham cá com o discurso do realismo. Seria o ideal, com certeza, não venha com essa história, com certeza seria o ideal, mas sabemos que é uma solução que não tem aparecido e que, de acordo com aquilo que são as informações que vêm da governação socialista, a prioridade até era ir para o hospital de Matosinhos. Eu já abdiquei da oportunidade de poder esclarecer. Mantém-se a opinião, que é assim, seria o ideal, mas não ser favorável à construção, é ter uma capacidade realista de analisar o assunto a favor dos poveiros. Já lhe vou dizer qual é o realismo. Primeira questão, portanto, em relação à posição da CDU, há toda a fundamentação e mais alguma que justifica a construção do novo hospital a servir os concelhos da Póvoa e Vila de Conde. Infelizmente, nos últimos tempos, como nós sabemos, surgiu aí um privado que meteu aqui areia na engrenagem e houve, infelizmente, também uma autarca aqui do concelho vizinho que foi nessa conversa, não sei porquê, isso é outra questão, e que, portanto, veio complicar estas matérias. Mas a nossa posição mantém-se. Não acha que esse assunto, a seguir às eleições, pode voltar a ser pois de certeza que vai debatido? surgir, porque é importante que os autarcas da Póvoa e Vila de Conde, quer dizer, haja uma posição consensual em relação a isto. Seria, digamos, uma grande perda se nós, porque foi, digamos, foi uma batalha, se quiser, travada em conjunto durante anos e anos. E é importante que o seja. Já vou ver. O que eu vou acrescentar a este debate é o seguinte. Primeira questão, somos a favor da construção do novo hospital. Segunda questão, sabemos que a construção do novo hospital é um processo só por si muito demorado, demora vários anos. Há necessidades no imediato, nas atuais instalações, de proceder a obras de melhoria. Os técnicos devem identificar quais são essas necessidades e fazerem-se essas obras, certo? Se é aqui ou ali ou acolá, isso para nós é uma questão mais técnica do que outra coisa. Terceira questão que eu queria dizer da CDU, que é importante, que é o seguinte: nós pensamos que a construção do novo hospital no Conselho, para servir a Póvoa do Conselho de Vila de Conde, só acontecerá quando nós conseguirmos criar um movimento cívico poderoso, que envolva todas as forças locais, associações, partidos políticos, autarquias, no sentido de exigir essa construção. Porque se vamos só nas conversas de gabinetes, isso aí nunca mais lá vamos, também estou de acordo, certo? Portanto, o realismo é isto, é percebermos que para isso temos que lutar. Nós, se conseguirmos mobilizar a população dos dois concelhos para a construção do novo hospital, e neste momento temos que reconhecer que essa mobilização não existe. E isso é que é. E, portanto, temos de trabalhar para isso. Mas permitam-me uma nota final só, nos 2 segundinhos que me dá, que é assim, a questão da saúde na Póvoa também não se reduz à questão do hospital.
E, portanto, é necessário, quanto a nós, que haja uma política de saúde que, no nosso entendimento, não tem existido, como cada vez mais se torna necessário. Uma política que tem a ver com as questões dos centros de saúde, com uma série de questões que não se resumem ao hospital, embora o hospital, como compreendemos, é uma questão muito grossa. Muito bem. Candidato Miguel Fernandes, Partido Socialista, médico, portanto, certamente poderá dar outra chega a este debate. Tem mais conhecimentos daquilo que se passa relativamente ao debate do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde? Não vai só por gabinetes? Poderá ir no ano futuro pela junção de fazer algumas manifestações? A política é a arte do possível. Nós temos a nossa opção, evidentemente, é favorável ao Hospital Novo. Há questões económicas, mas não é só, há questões que têm a ver com a política e que, nesse sentido, ou estamos todos unidos, e neste caso, quais são as populações que precisam do hospital? Póvoa e Vila do Conde. Não adianta a Póvoa estar a querer um novo hospital se Vila do Conde tiver uma posição diferente. Eu acho que teremos de falar da mesma forma, caso contrário vamos a ficar nós na Póvoa a falar de uma forma e em Vila do Conde a falar de outra e, entretanto, existem riscos. Os riscos são o possível, as consequências disso têm a ver com a degradação das instalações que já há muitos anos que têm vindo a degradar com obras que vão sendo feitas, mas são obras provisórias. Aquilo não é um hospital de futuro. Nós ou pensamos no futuro, e nessa altura pensarmos no futuro só pode passar para um hospital novo. O que acontece é que estes assuntos são muitas vezes falados, e na saúde acontece muitas vezes, são falados só de 4 em 4 anos. Porque antes, quando havia necessidade de as câmaras, e julgo que teria sido útil as duas câmaras terem trabalhado nesse sentido, também não houve da parte da Câmara da Póvoa a iniciativa de avançar, exceto que anteriormente que se falou nos terrenos que havia ali na zona da Givai, em parceria com a cidade de Vila do Conde, as duas nesse espaço. Mas eu lembro que, porventura, por exemplo, outras cidades como Cascais, criaram hospitais novos. Nós temos à volta de 130 mil habitantes, 140 mil habitantes. Neste caso, uma OLS é uma forma de gerir os cuidados de saúde que, neste caso, em termos hospitalares, não tem situações que têm sido favoráveis no sentido da OLS, mas isso, em relação ao Hospital Novo, nós ou pensamos no Hospital Novo, ou então obras que neste momento são urgentes avançar, porque a degradação do serviço vai acontecendo. Hoje temos valências que, se porventura não houver uma intervenção rapidamente, correm o risco de fechar. O correr o risco de fechar equivale a que a população vai ter de se deslocar para algumas especialidades de uma forma subtil, se deslocando para Matosinhos. Isso não é nada bom para a população. Mas, e o que é que defende para não ir para Matosinhos, concretamente? A intervenção já. O pedido, desculpe só, isso é prioritário e, pelo conhecimento que tenho, foi feito esse pedido pela administração do hospital. Não está orçamentada, pelos vistos, por aquilo que me foi transmitido, não está orçamentada. Não tenho essa informação. Altura, tenho informação que está orçamentado. Bom, se tem uma informação nesse sentido, não. Mas o que está em causa não é isso. O que está em causa é que, neste caso, a intervenção no hospital é urgente. Porque existem profissionais que vieram, que estão serviços que eventualmente correm o risco de poder fechar, e isso é preciso salvaguardar. Mas saúde não é só o hospital. Os cuidados de saúde primários envolvem as unidades de saúde e as unidades de saúde familiares. E, neste caso, convém recuar um bocadinho atrás, porque há 4 anos atrás falava-se numa unidade, a unidade de Amorim, a unidade de saúde familiar de Amorim, que corria o risco de fechar. E fechou. Fechou porquê? Porque o que acontece é que este executivo, e neste caso concretamente o seu engenheiro, permitiu concentrar unidades de saúde no centro da cidade,
Hoje trabalham no centro da cidade 32 profissionais médicos, 32 enfermeiros e secretários clínicos. Portanto, as unidades de saúde do Conselho estão repartidas só por Ratos, que tem 2 médicos, por Abuçadora, que tem 5 médicos, por Aveiro Mar, que tem 4 médicos, e, de resto, está concentrado no centro da Póvoa. E a Câmara poderia ter tido uma intervenção nesse sentido. Porquê? Porque quando da reforma, a reforma 28 de 2008, em que criou os ACES, os Agrupamentos de Centros de Saúde, e que neste caso criou as unidades de saúde pública, as unidades de saúde familiares. A unidade de saúde pública, eu lembro, que foi para Vairão, muito distante. E não houve uma tentativa nesse caso, porque estava no centro da Póvoa e acabou por ir para Vairão. Imagina o que acontecia às pessoas aconteceu às pessoas que vinham da Estela para ir para Vairão, sem transportes públicos, não tinham acesso a não ser o táxi. Muito bem, ficamos a perceber também claramente a sua posição e da sua candidatura. Posso só fazer uma pergunta ao candidato do PS? Uma coisa muito Rapidamente, sim. Estará disposto também, como Bloco de Esquerda e provavelmente a CDU, a fazer pressão junto do Governo Central para que seja construído já que o PS faz parte do Governo e o Partido mais... Muito bem. Sim, eu tinha feito essa pergunta, mas não tinha sido respondida. A opção é o Hospital Novo. Caso contrário, vamos estar presos a adiar e a saúde, neste momento, com os investimentos que são necessários, porque um ataque é necessário avançar já. Os profissionais que ali trabalham têm de ter qualidade e as pessoas que frequentam o hospital têm de ter também a qualidade do serviço. Muito bem. Candidato Edson Pereira, como Presidente da Câmara, defendeu uma solução, não sei se provisória, se definitiva, para o Hospital da Póvoa de Varzim. A pergunta que faço, defende a construção do novo hospital, sim ou não? E também sobre a crítica que foi feita aqui agora pelo candidato do PS, Miguel Fernandes, sobre o USF, nomeadamente a perda da Valência em Amorim. Bem, em primeiro lugar, deixem-me dizer-vos que sou completamente a favor da construção de um novo hospital e queria aproveitar para dizer, a propósito de uma questão que o engenheiro José Rui levantou, foram feitos e dados passos entre a Câmara da Póvoa e a Câmara de Vila do Conde, ao nível de um projeto que está feito e executado de articulação da rede viária por forma a nunca inviabilizarmos a construção da nova unidade hospitalar nos terrenos junto ao ISEG e à Agros, como sabem. Portanto, houve consenso nessa matéria, foi a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim que até liderou essa questão das infraestruturas e quer a Câmara da Póvoa, quer a Câmara de Vila do Conde, tudo o que têm feito naquela zona tem sido sempre com o cumprimento deste projeto para nunca inviabilizar a possibilidade da construção do novo hospital. Agora, o novo hospital é a ser tomada uma decisão, é uma realidade que demorará 5 anos, 6 anos a ser concursado, construído e entrar em funcionamento. No entretanto, nós temos a situação que temos no centro hospitalar Póvoa de Varzim, Vila do Conde. 2 unidades com muitos problemas de ordem física, muitos problemas de ordem logística, mas 2 unidades que têm do melhor que existe em termos profissionais e basta ver aquilo que tem sido publicado sob o ponto de vista da rentabilidade destas 2 unidades em termos de algumas valências que têm, nomeadamente a questão da ortopedia e da obstetrícia, que até foi dos hospitais do país, mesmo com condições precárias, que sabem que têm uma hotelaria verdadeiramente miserável, mas as pessoas, em função da confiança que os profissionais lhe transmitem, têm vindo até ao nosso centro hospitalar e, portanto, têm ajudado a que o hospital tenha números que permitem pensar na sua viabilidade. Mas eu defendo e continuo a defender, e isto foi objeto, lembram-se, que aqui há 2 anos, por alturas de junho, quando tentaram mudar
para o Hospital Pedro Espano, todos nós nos manifestamos contra. Eu tive na oportunidade uma reunião na ARS com a senhora Presidente da Câmara de Vila do Conde e com o senhor Dr. Marinho e com o senhor Secretário de Estado, e ficou lá escrito, e ficou lá combinado, que haveria fundos para se fazer a adaptação do atual centro hospitalar, com obras na Póvoa e com obras em Vila do Conde, que permitisse aguentar esta situação, porque a saúde de todos nós não é compatível com estarmos à espera que se faça um novo hospital. Ele tem que ser operacional. E para ser operacional, para que os profissionais também não abandonem o nosso hospital, têm que ter naturalmente condições para trabalhar. E daí ter surgido a disponibilidade do município. Desculpem se eu fui longe demais. A disponibilidade do município, que tinha ali umas instalações e que as colocava à disposição do Ministério da Saúde para que as usasse como muito bem entendesse e que isso pudesse contribuir para um melhor funcionamento do hospital. São obras de adaptação e de muito pouca monta. O que se pretendia era passar para ali a consulta externa, era passar para ali os serviços administrativos e deixar as duas unidades só com as questões ligadas à saúde. Libertar a urgência do convívio com a consulta externa, como sabem, com um autêntico caos, e, portanto, dar melhores condições ao hospital. Enfim, acabei por ser mal entendido, porque a Câmara de Vila do Conde entendeu que com isto iria perder mais uma vez para a Póvoa de Varzim, ou seja, passou a tratar isto como uma questão local e, portanto, digamos que colocou entraves a esta solução. Ainda estávamos no momento em que as pessoas namoravam em Vila do Conde e introduzem uma outra questão com a qual eu não aceito de maneira nenhuma. Não aceito que para a resolução do problema do centro hospitalar Póvoa de Vila do Conde se meta o privado no meio. Privado é privado, há de resolver o problema como muito bem entender. Serviço Nacional de Saúde é Serviço Nacional de Saúde e nós não devemos de maneira nenhuma abdicar das valências que temos e daquilo que são os cuidados que se prestam nestas duas unidades de saúde. Portanto, Sr. Doutor, nesta fase não há diálogo possível. Não há diálogo possível porque não há interlocutor. Vamos ver o que é que vai resultar disto. E estou plenamente de acordo que só há uma solução, que é a pressão pública, que é nós nos juntarmos todos, como já nos juntámos várias vezes, sem olhar a cores nem a bandeiras, em prol da defesa do centro hospitalar e do funcionamento deste centro hospitalar. Neste sentido, eu queria lhes dizer que, inclusive, a Assembleia Municipal mandatou o Presidente da Câmara para aquela contrapartida financeira que era necessária para a dotação nacional, que nós poderíamos, portanto, entrar com o nosso capital para que isto fosse possível. O processo está parado. Não há notícias sobre este processo. Tenho uma audiência pedida ao Sr. Ministro da Saúde desde janeiro. Ainda não teve a oportunidade de me receber para falar comigo sobre isto. Entretanto, sabem o que se passou na Câmara de Vila do Conde, mais um protagonista novo que entra nisto, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, baralha tudo isto, toma uma posição na Assembleia que inviabiliza qualquer solução comum entre Póvoa e Vila do Conde, porque o destino é Senhor do Bonfim. E eu para isso, para esse santo, para essa questão, eu não me dou. Separo as coisas. E nesse sentido, a minha posição é muito clara. Lutar até à exaustão para que se melhorem as condições de prestação de cuidados de saúde no centro hospitalar Póvoa Vila do Conde. Continuar a lutar e pedir ajuda às pessoas que fazem parte do apoio governativo, ao Bloco de Esquerda, ao PCP, ao Partido Socialista, para que se consiga colocar em orçamento o avançar, pelo menos, com as expropriações do terreno, com o lançamento do processo com vista à edificação do novo hospital. De outra forma, todos nós percebemos o que é que está montado. O que está montado aqui é resolver um problema de solvência económica da OLS de Matosinhos, que tem um buraco de 8 milhões de euros e que dará naturalmente e solução se forem para lá os 150 mil utentes do centro hospitalar Póvoa Vila do Conde. Queria só terminar para responder aqui a uma questão que o Dr. Miguel colocou relativamente à Amorim. Ó, Sr. Doutor, pode falar de muitas coisas, pode falar do que quiser.
mas a única pessoa que até hoje beneficiou com o encerramento do centro de Amorim foi o senhor ao ter e ser o responsável pela OLS da Beira-Mar. Esta conversa fiada. O senhor foi o único que criou as condições para que Amorim não tivesse e não pudesse prosseguir, porque essa decisão só lhe cabia a si. E, portanto, alguém lhe prometeu que ia lá ter uma unidade, o senhor é que é o responsável pela unidade da Beira-Mar e tudo isso acabou por resultar nesta solução. É a opinião, lançou o tema, teve a resposta, a seguir no minuto final certamente poderá falar no assunto. Muito obrigado pelas vossas respostas a estes dois temas. O debate vai continuar agora com o moderador Tomás Postiga.